nossas atividades, desta vez vespertinas. Vou convidá-los a se colocarem em pé para a gente orar. Nós temos agora à tarde um painel com o tema Ética nas Relações Ministeriais, e nós com certeza seremos edificados pelo Senhor Jesus. Não entendi. Tá, vou já, viu? Nós vamos orar, pedindo a Deus que venha direcionar a sua graça às nossas vidas nessa tarde, invocando a sua bênção para tudo que faremos nesse momento. Vou convidar aqui o pastor Robson. Pastor Robson, por favor, pastor. Dá um microfone aí, por favor, aí. Ore ao Senhor, pedindo a Ele que venha direcionar a sua graça sobre as nossas vidas nesse momento, pedindo a Ele que nos abençoe. Vamos orar, meus queridos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos Te agradecer, ó Deus, por esse dia que Tu nos concede. Um dia, ó Deus, com a oportunidade de engrandecer o Teu santo nome, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por esta assembleia. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu já trouxeste, conduziste os Teus filhos em paz até esta localidade, Senhor. E por isso Te pedimos, ó Deus, que Tu continues, ó Deus, conosco, durante todo este período, trazendo a Tua paz e a Tua graça sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a nossa ordem. Abençoa também, ó Deus, a parte dos músicos. Que a Tua graça, Deus, e o Teu amor permaneçam nos nossos corações em tudo o que nós vamos fazer nesse tempo de assembleia. E que continuemos, ó Deus, com o mesmo pensamento de engrandecer e bendizer o Teu santo nome. Esta é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, vou convidar aqui a professora Esther. Ela vai nos informar sobre o nosso painel sobre ética nas relações ministeriais. Boa tarde, graça e paz. Nesse momento estamos dando início ao nosso painel. Eu gostaria de chamar aqui à frente o pastor Áquila, pastor George, os representantes dos pastores. Teremos também a professora Jussara e o professor Cláudio, dos músicos. Será interativo, cada um dos preletores terão cerca de 10 minutos para explanar, né, o tema proposto, e gostaria que os irmãos interagissem. De que forma? Qualquer pergunta, qualquer dificuldade que tiver, anota no papelzinho, diante da fala de cada um deles, e logo em seguida a gente recolhe, porque não tem condições da gente chamar vocês aqui à frente, para cada um, daqui que alguém pergunte, né? Então demora um tempo e a gente está com o tempo limitado por conta das programações. Então, caso tenha alguma pergunta, anota, traz à mesa, e aí, diante disso, os nossos palestrantes, eles poderão responder a cada um de vocês. Então, é um painel interativo. Vamos falar das relações ministeriais, e gostaria que os irmãos também pudessem participar nesse sentido. Então, aqui estão os nossos preletores e estão com a palavra, né? Eu não sei como o pastor vai conduzir, quem vai ser o primeiro aqui, pastor Odirley. Então, já estão aqui na mesa. É contigo agora. Nós vamos começar com o pastor Áquila. O pastor Áquila pode usar daquele microfone. Aí, a nossa ideia é a gente intercalar aqui. Pode ser, Jussara? Sem problema. A gente começa com o pastor Áquila. Aí depois a gente vem para a irmã Jussara, depois volta para o pastor Arbani, depois o Cláudio. Lembrando a informação de que nós teremos a exposição, né, dos painelistas. Durante a exposição, o que você tiver de intervenção, dúvida ou alguma consideração, você pode anotar e aí vai trazendo aqui à mesa. Eu vou permanecer à mesa para receber essas anotações. E aí, à medida que chegar no momento de perguntas, eles vão respondendo. É interessante que você possa, na pergunta, endereçar
a quem você quer perguntar, caso seja uma pergunta específica. Se a pergunta for aberta, aí você pode deixar sem endereçamento, tá? Ok, boa noite, boa tarde a todos. Deus abençoe, que bom estarmos aqui, não é? É dado a mim agora 10 minutos? Ok. Bom, estamos aqui com um grupo de músicos e de pastores, não é? Estes dois ministérios são escolhidos por Deus, na maioria dos irmãos, na realidade da maioria dos irmãos, para a edificação da igreja. Deus é glorificado e o povo edificado quando esses dois ministérios conversam uma conversa só, não é? E estamos falando aqui de ética ministerial. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério de Música, não com a expertise do nosso também preletor, mas passei pela música, nunca estudei música em nenhum lugar, não é? Sempre fui para o autodidatismo de criança, em casa, tocando na igreja, e passei pelo Ministério da Música, primeiro como músico, e depois como um pastor nessa área da igreja, não é? Em alguns lugares, chamado ministro de música, mas eu tinha outras vertentes também, e ele lidava com o pessoal da música, não é? E por tocar, lidava com isso o tempo inteiro. Então era uma interface entre o púlpito e os músicos e a música da igreja. Tive a oportunidade de viajar tocando, não é? Não sei se os irmãos conhecem, Altos Louvores, toquei no Altos Louvores, a última formação do Altos Louvores, o último CD do Altos Louvores, tem uma música minha chamada Olhos da Fé, quando minha filha Luísa nasceu. Fiz outros trabalhos, né? Rosa Nascimento, Grupo Logos, Marquinhos Gomes, toquei muito com ele também, mais de um ano. O que quero dizer com isso, trazendo essas credenciais, que eu nem sempre me lembro delas, é porque isso toca o nosso assunto hoje. E o que eu quero dizer é que eu conheço as entranhas da música na igreja. E músico é uma bênção, mas tem uma mentalidade, uma mente muito frutífera, tá certo? E muito incandescente, porque ele tem um quê da arte no raciocínio, e eu quero tratar assim dessa maneira, e nem sempre os raciocínios entre a arte e a lógica, eles conseguem convergir, e muitas vezes o pastor, ele tem uma linha de raciocínio muito clara para ele, que a música não entendeu, e por vezes a música tem uma proposta que não conversa com o púlpito. Bom, eu acredito que nessa dificuldade tão grande entre esses dois ministérios, o primeiro ponto de convergência deve ser o ponto da teologia da igreja. Porque maneiras de trabalhar, nós podemos aprender e adaptar, mas teologia não pode sofrer adaptação. A teologia é uma só. Eu não posso ter no púlpito, por exemplo, um pastor pregando a Trindade, como é as Escrituras, e o músico não entendendo, ou a área da música não entendendo que as músicas precisam ser trinitárias quando tocarem no assunto da Trindade. Eu vou dar um exemplo aqui. Há uma versão de uma das músicas da Aline Barros, eu não lembro qual é o nome da música, mas que tem um erro teológico muito sutil, que não toca assim por heresia na maioria da igreja, e nem por mal, mas que é um problema. Quando a canção, que é uma versão, diz assim: graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. Quantos lembram? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que... Ora, quem morreu na cruz? Foi o Filho. Essa é uma heresia antiga chamada patripassianismo. Conferir ao Pai a morte da cruz. Quem morreu na cruz foi o Filho. Ora,
Nós estamos falando de teologia aqui. O pastor não pode pregar uma mensagem centrada na cruz e as músicas tocarem, tangenciarem na prosperidade. Ok? Então acredito que o ponto de convergência inicial para tudo é a boa teologia. E essas duas linhas, e vou lhe dizer, meus irmãos, queridos pastores aqui, por vezes nós subestimamos o que a música é para a igreja. A igreja é o único povo que canta na terra. Os hinos dos clubes podem existir, outros grupos podem cantar, mas só a igreja tem hinos que sejam só seus. E vou lhe dizer algo mais. Nós não vamos pregar na glória, a gente não vai evangelizar na glória, não vai ter enfermo e não terá ação social na glória, mas a adoração vai seguir. Portanto, o que eu percebo é que muitos pastores tornam menor o momento da adoração. E veja, a palavra é para onde a liturgia converge. Eu não estou dizendo nada diferente disso. Porém, o papel didático, e me permitam, sem querer secularizar, mas por vezes até sonoramente terapêutico para as pessoas da música, num mundo tão agitado, por vezes uma canção mais suave, mais solene, para conduzir o coração da igreja, ela pode ter um valor tão especial, que por vezes o púlpito pode não entender. Portanto, se de um lado precisa haver uma convergência teológica com o púlpito, do outro lado do púlpito, precisa haver um entendimento de que, embora a Bíblia seja o centro do assunto de toda a liturgia, o pastor não é o centro, e que há outras maneiras de edificar a igreja, sobretudo através da música, porque a igreja expressa isso congregacionalmente, e a igreja pode e deve ser edificada. Nós temos dois eixos no culto da igreja: edificar o povo e glorificar a Deus. Se qualquer dessas coisas não acontecer, seja na pregação, seja na música, então não devemos fazer. Os puritanos redigiram um documento a seu tempo, chamado Princípio Regulador do Culto. E eles diziam que nós precisamos ler a Bíblia no culto, pregar a Bíblia no culto, orar a Bíblia, cantar a Bíblia e ver a Bíblia. E por ver a Bíblia, eles falavam de ordenanças, quando nós vemos o pão e o vinho e quando nós vemos as águas batismais. Portanto, se nós pudermos começar o tom aqui, tratando daquilo que é ética entre os ministérios, se a Bíblia não for o viés, tanto no conteúdo quanto no trato, nós não estaríamos no caminho correto. Amém? Graça e paz, queridos irmãos. Quantos músicos temos aqui? Levanta a mão, por favor. Quem canta em coro também é musicista. Muito bem, tem um grupo bonito. Quem gosta de música, levanta a mão. Muito bem, pastores queridos. Eu sou Jussara, esposa do pastor Arno, essa maravilha que está ali na frente. Sou pianista, estudo música desde os 5 anos, sou formada em bacharel em música sacra pelo Seminário Teológico do Rio de Janeiro, sou psicóloga. E a música e a psicologia andam juntas, como a música e a teologia. Não tem como separar. Vocês imaginem uma reunião aqui sem o que nós tivemos na devocional. Seria um bolo sem açúcar. Claro que adorar a Deus eu posso fazer só com a palavra. Nós não vamos nos limitar ou dar um valor excessivo à música, mas ela tem o seu valor. E o texto que eu queria ler aqui diz assim, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo.
Aí lá no versículo 18 diz: mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. As empresas modernas hoje trabalham não mais como organização, mas como organismo. As pessoas não são mais ABC, são todos colaboradores. Porque quando a gente toca no coração de um grupo e ele se sente parte, as coisas fluem melhor. Começando com o que o pastor falou, a teologia tem que ser uma só. Então os pastores precisam prestar atenção que música o seu povo está cantando. Porque às vezes passa despercebido entre nós, às vezes a melodia é tão bonita, a harmonia, e a gente se passa, aí o pastor, epa, peraí, tem uma coisa aí que não bate com a palavra. Então nós não podemos permitir música que não bata com a palavra. Isso é pegando um gancho aqui do pastor Áquila, não é? Isso é básico. Eu estava uma vez numa determinada igreja e tinha um fundo musical. Eu ponho a cabeça no teu colo e que não sei o que não sei o que. Lá no final aparecia que era Jesus. Espera aí, eu vou ficar botando a cabeça no colo de Jesus numa sensação romântica, numa experiência. Que coisa mais sem pé, sem cabeça, que doutrina é essa? Jesus é o nosso irmão, co-irmão, mas Ele é rei. Ele é o rei dos reis. Quer dizer, desde a criança pequenininha, ela precisa aprender que o que ela canta tem que honrar a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus. Então, até com as crianças, nós precisamos ter cuidado com o que as nossas crianças cantam, porque a música é pedagógica, ela é didática, ela ensina, marca mais do que o sermão dos meus queridos pastores aqui. Amém? Vocês não estão gostando muito não, né? Mas é verdade, é ciência. O pastor faz uma mensagem linda, aí o coral entra. Meu bom pastor, sabias que me perdi? Completa a palavra pastoral. Então, o pastor que não entende a importância da boa música, eu tenho compaixão dele. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, dentro desse corpo, esse corpo tem função, pé, mão, olho, boca, cabeça. E ali vem as habilidades, os dons que Deus dá. Então, algumas pessoas amam pegar o microfone, mas não é essa habilidade que o Senhor deu para ela. Você ouve Cláudio cantar ou tocar, você ouve George e vê George reger. A gente vê que há musicalidade ali. Tem um dom, tem uma habilidade. E vou dizer mais, nós os batistas somos privilegiados porque nós cantamos muito bem. É impressionante como nós cantamos muito bem. Agora, qual é o problema em relação à ética ministerial? Cada um tem o seu lugar no corpo, mas não tem ninguém melhor do que ninguém. E aí, tem uma coisa interessante que eu quero trazer para vocês aqui. O que caracteriza a ética ministerial? Eu separei 4 palavras: amor, perdão, 4 não, 5. Amor, perdão, gratidão, humildade e serviço. O pastor, o presidente da igreja, tem um peso maior, porque ele representa a igreja, inclusive se for necessário em termos judiciais, não é o ministro de música, é o pastor presidente. Então a carga, o peso, administrativamente falando, é sobre o pastor. Não há dúvida. Mas o pastor se achar melhor que o ministro de música, do líder de música, aí é uma discrepância ética na minha maneira de ver. E se nós olharmos bem, o que está acontecendo com as igrejas? Qualquer músico leigo pode assumir a música da igreja.
Pastores, vocês aceitam quem não passou pela ordem? E por que um músico leigo assume o papel? Jussara, mas lá no interior a gente não tem. Com certeza é muito bem-vindo, é abençoado, é amado. A igreja então invista nessa pessoa para que ela se torne cada vez mais competente, mais hábil. Não é assim que vocês fazem com a chamada ao seminário? Agora a gente não vê isso em relação aos musicistas. Não vê. E eu estou falando isso porque eu sou ministra de música, fui ministra de música, não tenho o que me queixar, de forma nenhuma. Mas sou mãe de líderes de música. E eu sei a discrepância que é do pastor para o ministro de música. Qualquer salário serve. O que eu quero dizer com isso? Que não tem necessidade disso. Porque se as características éticas tiver na nossa vida, o ministro de música que trabalha comigo é meu co-irmão. Porque eu tenho amor por ele, eu tenho um processo de perdoar e ser perdoado, eu sou grato, eu sou humilde e eu sou servo. O irmão que é pastor se acha melhor que as suas ovelhas? O ministro de música se acha melhor do que os seus coristas? Não, ele tem um momento certo, um ponto certo para fazer com que a igreja seja edificada e cresça. Conversando com Gedália, ela dizendo que 2 anos e meio que ela passou na igreja, na Fazenda Grande, ela colocou uma escola que dura até hoje. Isso é um processo ministerial, fazer as nossas crianças aprenderem boa música, oferecer para elas música de boa qualidade. E se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que no tempo do rei Davi, houve uma normatização litúrgica, o coral perfazia 4.000 homens, a orquestra, quando o pai se aposentava, o filho vinha e tomava o seu lugar. Não é de um dia para outro, não. Chegou na igreja, se converteu, já pega o microfone. Não, tem que aprender primeiro. Mas isso vai da liderança que valoriza a música. Que valoriza a música. E eu tenho visto locais lindos, onde o pastor e o ministro de música são super amigos. A liderança teológica pastoral combina com a liderança música teológica com seu ministro de música ou a ministra de música. É uma parceria. Sabe por que eu estou fazendo de uma forma um desabafo? Porque nós estamos perdendo qualidade musical nas igrejas. E a culpa, queridos líderes, é de vocês. Por quê? Um leigo escuta no YouTube um cântico, vai para lá e ensina. Na época da pandemia, eu sou da Igreja Batista Pérola dos Mares, em Paripe. É a melhor igreja do mundo, desculpe os outros. Mas eu falei para a turma dos cânticos, assim, olha, vocês estão copiando muita música, nós temos que desenvolver mais, vamos retomar o coro, e vamos aprender a harmonia, porque para o Senhor não é mesmice, temos que crescer. Como o pastor faz cursos, o pastor vai a congressos, os músicos também precisam prestar atenção. E aí nós vamos ter agora o 3º recital Kids, onde crianças cantam, leem a palavra, memorizam a palavra de Deus, tocam, tudo pelo ministério infantil. Isso é fazer uma igreja crescer e mostrar para o mundo que coisa de qualidade sai da igreja. E não o mundo entrar na igreja. Essas músicas porcarias que a gente vê por aí. Se não cuidarmos, essas músicas entram e a qualidade musical cai.
Então, a minha palavra hoje é o seguinte: ética no relacionamento ministerial. Amizade, companheirismo, reconhecimento do valor do músico, incentivar o seu músico leigo para que estude, para que se aperfeiçoe, para oferecermos o que há de melhor para esse Deus maravilhoso. O pastor falou muito bem. No céu nós vamos cantar no lindo coral, e eu tenho certeza que não vai ser qualquer coral, não. Então afina aqui, viu, irmão? Senão lá, George não vai deixar você entrar, não. Né, George? Então, é esse sentido, somos um corpo. Deus, através dos dons, nos dá habilidades para a gente exercer, e tem lugar para todos. Lugar para todos. Deus abençoe. Amém. Graça e paz, queridos, boa tarde. Primeiro momento, eu queria agradecer essa oportunidade e dizer que é de fundamental importância momentos como esse, onde pastores, ministros de música, músicos estejam conversando, né, sobre as suas demandas, sobre as suas necessidades. E eu acho de fundamental importância quando a gente para nesse momento para poder colocar isso e entender que existem demandas tanto do lado do Ministério de Música, como também existem demandas do lado do Ministério Pastoral, e a gente pode ouvir essas demandas e poder trabalhar em prol de uma unidade, porque é isso que a gente precisa estar trabalhando. A gente trabalha efetivamente, o resultado do nosso trabalho é o culto que nós prestamos a Deus, e nós precisamos estar em unidade. Então não dá para a gente pensar nisso sem pensar nessa unidade. Quando recebi o convite do pastor Márcio de Esther também, para poder estar aqui hoje, me veio o texto, no contexto imediato da palavra que eu vou dar amanhã, que está lá em Colossenses 3, no verso 15, que diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. O texto toca bastante no que nós já ouvimos aqui, através dos queridos irmãos, e nessa demanda de estarmos conversando com os músicos, conversando com os pastores, está fazendo esse meio de campo como músico e como pastor, a gente ouve as demandas de todos os dois lados, né? Nós sempre ouvimos as histórias dos músicos que têm problema de relacionamento na igreja, pastores que buscam ajuda, como é que eles podem ajudar os músicos da sua igreja. E os músicos também, por outro lado, eles pensam que os seus pastores implicam muito com eles, cobram compromisso além do limite, né? Seus pastores não entendem nada sobre o ministério deles, e aí a conversa vai sempre caminhando nessa linha, né? Um não entende o outro, um não caminha junto com o outro, e os problemas partem principalmente aqui. Esses problemas entre pastores e músicos normalmente acontecem por alguns motivos, pelo que eu consigo identificar. Primeiro, pela falta de conhecimento mesmo, e de conhecimento de ambas as partes. Um não conhece as demandas do ministério do outro, e o outro também, por sua vez, também não conhece as demandas do outro ministério. Falta experiência ministerial muitas vezes, e também, no meu entender, na maioria das vezes, é a falta de diálogo que impera. Então, todos precisamos entender que toda equipe, ela deve estar em constante treinamento nesse processo de qualificação ministerial. Não dá para o pastor descuidar dessa qualificação ministerial, como a professora Jussara falou. Mesmo que você invista, leve o seu ministro de música, o seu músico para fazer um curso de aperfeiçoamento, não termina por aí. O processo tem que ser continuado. Por isso o pastor deve acompanhar, deve discipular, treinar sua equipe, o caráter dessa equipe, cobrando a vida reta, irrepreensível, como é que está a comunhão dele na presença do Senhor. Questões como pontualidade, participação efetiva nos ensaios, cultos, reuniões, eventos, são requisitos mínimos que nós também precisamos estar
olhando. E no exercício do Ministério de Música, nós não podemos admitir algumas coisas que nós temos visto com muita naturalidade hoje. Músicos que tocam e, quando acaba o período de cântico, vão para fora do santuário, vão para fora do templo. Isso quando não tem uma salinha especial para os músicos ficarem lá, para não chamar de camarim. Como também nós podemos observar muitos pastores que só chegam na hora de ministrar a palavra. Como que aquilo ali que estava acontecendo antes era um negocinho ali para poder passar o tempo, para chegar a hora que ele vai chegar para poder ministrar a palavra. Então nós vemos excessos tanto de um lado quanto para o outro. E o culto é uma unidade. Todos precisam ministrar e precisam ser ministrados, suprir e ser supridos uns pelos outros. Todos devem ser adoradores. Como o pastor falou, lá no céu só teremos adoradores, não teremos pastores, não teremos evangelistas, não teremos professores. Todos nós seremos adoradores. E nós precisamos treinar isso, como a professora Jussara falou, a partir de agora. Ter essa experiência como adoradores a partir daqui. Então, todos devem ser obreiros irrepreensíveis. Às vezes nós pegamos aquelas listas que estão bem definidas ali em 1 Timóteo 3, em Tito 1, e aplicamos elas com muita naturalidade para os pastores e para os diáconos. Mas os músicos não podem ficar fora dessa lista. Então eles precisam também ser irrepreensíveis. E esse caráter só vem pela obediência à palavra e à liderança. Nós sabemos que os levitas, eles sumiram, né? Como um grupo distinto, a sua função exclusiva na adoração, ela também perdeu a sua dimensão com a nova aliança, mas algo que me chama muito a atenção no exercício da função dos levitas, era que eles eram primeiro preparados para depois exercer o ministério e depois eles seguiam para o ensino para as novas gerações. Ou seja, o levita ele só plenamente podia atuar no seu ofício a partir dos 30 anos. Até aí ele só se preocupava em aprender. Dos 30 aos 20, ele só se preocupava em exercer o ofício. Dos 30 aos 50, perdão. Dos 30 anos aos 50 anos. E depois dos 50 anos, ele se preocupava em ensinar as novas gerações. Estabelecia um ciclo virtuoso de ensino, exercício do ofício e também de aprendizagem. Então a gente precisa nutrir isso com os músicos das nossas igrejas. Os músicos precisam se conectar com a sua liderança, mantendo o coração limpo de qualquer sentimento ruim em relação ao seu pastor, em relação à sua liderança. Pastores e músicos devem prezar pelo diálogo, um diálogo aberto, franco, respeitoso, e se submeter à vontade do Senhor, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então nós precisamos nutrir esse diálogo, precisamos pastorear os nossos músicos, precisamos nos envolver com os músicos, poder recebê-los nas suas demandas, e eles precisam entender as nossas demandas. Só vamos conseguir isso quando nós trabalharmos com um senso de equipe, estivermos juntos, para poder construir esse trabalho, esse relacionamento de discipulado intencional. Nós estamos falando sempre disso, de discipulado intencional. Às vezes nós falamos da nossa família, nós falamos do nosso vizinho, mas o músico da sua igreja precisa de um relacionamento discipular intencional com o seu pastor. Então, eu creio que se a gente estiver juntos, se a gente estiver caminhando juntos, conversando sobre as nossas demandas, nós conseguiremos crescer e apresentar algo muito mais harmonioso, muito mais próximo da excelência que o nosso Deus merece. Então, se nós caminharmos dessa direção, eu creio que a gente tem muito a ganhar nesse relacionamento ético, músico e pastores. Amém. Graça e paz, queridos irmãos.
É uma honra estar aqui nessa mesa tão ilustre, né? É uma responsabilidade muito grande também. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio, ministro de música há pelo menos 23 anos de formação na Casa dos Profetas, ali no Seminário do Norte, e 4 anos ainda como seminarista. Em Pernambuco também atuei à frente de um ministério. Então, contando 4 mais 23, a conta já vai para 27. E o tempo voa, a gente não percebe. Mas antes eu gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo do apóstolo Paulo, Colossenses 3:16. E não foi combinado, né? O próximo é 17. Tá certo, combinado. A palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda sabedoria. Ensinai-vos, admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Eu tento estabelecer esse versículo até como uma filosofia, compreendendo que essa pode ser também o nosso lema de vida, porque traz uma ideia de conduta, traz uma ideia de relação, não é? De inter-relação, baseada justamente na palavra de Cristo, que uma vez habita o nosso coração, em toda a sabedoria. E isso também está ligado a todas as habilidades, né? Todos os nossos aprendizados, as nossas áreas de serviço e de atuação. E quando a gente fala em salmos, hinos e cânticos espirituais, também pensamos na diversidade que se torna uma, aos domingos, às quartas, conforme forem os nossos encontros, se tornam, porque é o encontro da diversidade que se torna unidade. E eu não estou falando da diversidade do arco-íris. O arco-íris, na verdade, é o símbolo que Deus criou, mas a diversidade formada pelo matizado de cores, cada um com a sua individualidade, suas peculiaridades, suas características específicas. E juntos nos tornamos um só corpo em Cristo. E esse um só corpo em Cristo precisa ser identificado no tempo de adoração comunitária, no tempo, nos momentos de reuniões, e precisa se sentir contemplado. Então, quando a gente pensa em adoração comunitária, a gente pensa nessa contemplação da diversidade, já que é a ideia de manter uma só. Então, mantendo a Igreja de Cristo como uma unidade, exatamente como o termo já diz. E muitas vezes nós temos perdido, porque nos esquecemos que há uma diversidade e nos lembramos de alguns aspectos. E eu penso que hoje é um dos maiores desafios na igreja contemporânea, contemplar a diversidade. Nossas igrejas são muito mistas. Nossas igrejas têm um grande percentual de pessoas idosas. Os estudos indicam que em questão de pouquíssimo tempo o Brasil vai se tornar, já tem sido na verdade, um país de grande percentual de pessoas idosas. E eu sinto que ainda precisamos nos preocupar mais com estas pessoas idosas que tanto fizeram, que tanto fazem, que contribuíram, que estabeleceram referencial sobre diversos aspectos, e quando chega em determinados aspectos em que a linguagem precisa contemplar todas essas da diversidade, nós esquecemos. E precisamos ter esse cuidado para contemplar a diversidade que temos nas nossas comunidades. Uma outra coisa interessante que aconteceu na minha vida ao longo desses anos é que há cerca de 12 anos eu resolvi prestar um concurso público, mesmo tendo como vocação, amor primeiro, o Ministério da Música, servindo ao Senhor e à comunidade local. Eu me tornei um professor concursado da educação básica, e nos primeiros anos em que estava atuando eu não entendia. Às vezes eu me perguntava, mas Senhor, por que eu fiz esse concurso? Não era bem assim que eu pensava em atuar. Achava algo assim meio sem propósito.
E de repente, alguns anos adiante, Deus esclareceu tudo na minha vida quando eu fui transferido para uma nova unidade de ensino, passando a atuar numa unidade escolar de contexto prisional. Cadê a missionária Jessiane? Está aí? E Deus foi mudando muitas coisas da minha forma de ver. Eu era uma pessoa que terminava me considerando meio que apostólica. Era tudo pensando na beleza, na estética musical, na qualidade, no aprimoramento dentro do contexto interno, né? Apostólico, 4 paredes. E depois dessa situação, eu passei a enxergar o mundo de uma forma que realmente eu não enxergava antes. Eu já tinha tido experiência com projetos missionários, mas nada foi tão impactante, tão enriquecedor como atuar com encarcerados. E basicamente aqui em Feira de Santana eu estou há 8 anos atuando num projeto educacional, onde desenvolvo educação musical com encarcerados, e desde o primeiro dia em que estive lá, eu tenho sempre agradecido a Deus, porque cada vez em que eu tenho a oportunidade de servir, mesmo enquanto professor, eu vejo o quanto realmente Deus estava me preparando para aquela situação, o quanto Deus estava me preparando para atuar naquele contexto. E muitas vezes nós nos perguntamos ou imaginamos, o contexto prisional é um contexto muito complexo, porque nós não temos preparo para isso. É muito difícil, é preciso saber lidar, é preciso saber as palavras certas. Certa vez eu estava na Colômbia, na viagem da Junta de Missões Mundiais, com os músicos da MBB, e dando um depoimento sobre esse assunto, e me perguntaram, mas não precisa saber as palavras certas para tratar com eles? Eu falei, eu não diria que as palavras certas, mas fazer a coisa certa. Eu posso assegurar que a linguagem que vai predominar vai ser a linguagem do amor. E nesse momento havia 2 participantes da oficina que se levantaram, quase pularam, confirmando, testificando aquilo, e pediram para falar porque já estiveram do lado de lá, já tinham sido presidiários e foram alcançados através da música, num contexto prisional. E aí, mesmo falando em espanhol, eles disseram, tudo que eu tenho a dizer, a linguagem principal, a linguagem que fica é a linguagem do amor. Então não se preocupem com uma técnica, não se preocupem com o que você vai falar, não se preocupem com um curso especificamente que a sua equipe vai precisar fazer, mas se preocupe com o desprendimento e o amor necessário para envolver-se num trabalho como esse. E assim tem sido a minha caminhada. Durante a pesquisa do mestrado, eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais sobre o assunto e conhecer um trabalho referência na América do Norte, onde a defensora da pesquisa estabelecia que as relações interpessoais se constituíam a principal ponte para que o aprendizado da música tivesse efeito. Então eu fico pensando, meus irmãos, se as relações interpessoais se constituem a principal ponte na qualidade, no resultado favorável do ensino-aprendizagem na música, e o que vai constituir a ponte para que essas pessoas conheçam a Deus, né? E essa instituição, a Universidade de Iowa, na área de educação musical, estabelece uma comunicação onde um coro com estudantes, professores, interagem com o coro de internos de uma instituição prisional. E eles se encontram uma vez por semana, das 14 até as 19 horas. Nesse tempo, eles interagem sobre diversos aspectos, não apenas musicalmente, e produzem muito. Inclusive, é um trabalho conhecido internacionalmente, já foi motivo de diversas apresentações em congressos sobre educação musical, tanto nos Estados Unidos como fora. E eu, inspirado nesse projeto, Deus me trouxe a orientação e a possibilidade de estabelecer algo parecido, guardadas as devidas proporções. O coro da nossa igreja, o coro Alvorada em questão,
e estabeleceu essa ponte, indo 2 vezes ao presídio, estabelecendo um contato com correspondências nesse intervalo, porque, guardadas as proporções, nós não tínhamos naturalmente a mesma estrutura, e estando atuando ali como escola, tem de ser dentro do expediente escolar, dos horários da escola, da atuação, e esse coro passou a participar das apresentações principais da escola, todos os encerramentos de semestre. E nesse momento, o mais interessante é que, mesmo sendo um encerramento do primeiro semestre, havia uma alusão de festa junina, mas havia um tempo que eles entendiam que precisava fazer uma conexão com a questão espiritual, em que se cantava cânticos, em que os 2 grupos cantavam juntos, em que o coro evangélico, estando lá, interagia com o coral de alunos. Eles se conheciam, eles tinham a oportunidade de oração em duplas, de apresentarem um para o outro pedidos de oração, e essas pontes realmente foram favorecendo. Só que assim, para a glória do Senhor, eu fui vendo o quanto nós podemos fazer enquanto igreja. Nós temos muitas ferramentas. Se eu perguntasse aqui, na sua igreja, na sua cidade, existe uma cadeia pública? Não precisa ser necessariamente um complexo prisional, uma instituição devidamente. Nós vemos aqui Hebreus 13:3 nos diz assim: lembrai daqueles que estão encarcerados, Lembrem, pensem neles como se fossem vocês. E isso é muito profundo. A gente ouve um depoimento como o que ouviu ainda há pouco, ouve os depoimentos da irmã Jesse e Jane, que são impactantes. Eu sei que ainda faço muito pouco, mas é ressignificante. Faz a gente olhar e entender que precisamos trabalhar dentro, se preocupando, lembrando do muito que tem que ser feito lá fora também. E essa responsabilidade é minha. Então, concluindo essa palavra, essa ressignificação surgiu trazendo uma compreensão de que o ministério de uma igreja local pode fazer muito num trabalho externo. Isso em cada comunidade, em cada igreja. E complementando um pouquinho, Jussara disse ainda há pouco, que a música associada à teologia, a música associada à psicologia, eu vou mais além, a música associada à musicoterapia. Eu estou concluindo na reta final de uma formação em musicoterapia e pude ver também o quanto das nossas igrejas faz, mesmo sem ter a ideia científica, a compreensão científica, de que tem aspectos, de que tem efeitos comportamentais. A ciência já comprova, não é Cláudio, e não foi descoberto recentemente, já há muito tempo. Então nós temos uma responsabilidade e um cuidado muito grande nesse planejamento, nessa preparação, nessa escolha. Cada canção, cada escolha tem o seu devido local. Se você muda, pode perder o efeito. E quando perde o efeito, quem perde como todo? É a proposta de edificação, é a proposta de evangelização. Então, muitas das nossas preocupações também estão ligadas a questões que a própria musicoterapia contempla. Uma delas, inclusive, é a questão do volume de som, E aí, quando a gente fala em volume de som, torna-se assunto polêmico, e é um motivo para se preocupar, porque hoje estudos mostram que muitas igrejas têm trabalhado com volume de som demasiado. Eu cheguei a conhecer comunidades em que adultos e idosos iam para a porta da igreja, ficavam lá enquanto havia o chamado momento de louvor e voltavam quando esse momento terminava. Eu fiquei espantado quando percebi isso e fui perguntar, fui abordar. Não, porque a gente não consegue, não é apenas porque estava alto, a gente não consegue, o ouvido começa a incomodar, começa a doer. E de que aonde nós vamos parar desse jeito, Então está comprovado que o ser humano, organicamente, quando canta e não se ouve, ele para de cantar. Ele para de cantar. Não há um estímulo orgânico que o faça continuar cantando, se ele não se ouve. Então, a partir do momento em que eu estou no meio de congregacional e estou cantando, mas não consigo me ouvir,
algo de errado precisa ser considerado e precisa ser modificado. Nós chegamos a ouvir algumas controvérsias de que o volume de som entre as pessoas jovens é natural, mas a estrutura molecular, a estrutura do corpo humano não foi modificada. Então, estamos falando de registros, estamos falando de capacidades, estamos falando de bem-estar, de manutenção de bem-estar. E nós já percebemos pessoas que estão envolvidas, principalmente aqueles que sentam-se mais à frente, no calor, na vontade de adorar, no desejo de participar, cantam, não se ouve, aumentam cada vez mais o seu volume de voz, se desgastam, terminam aquela reunião, aquele tempo de culto roucos, desgastados, não se dão conta, perdem a qualidade vocal, mas também perde parte da sua capacidade auditiva. E isso é muito sério. E onde está sendo gerado isso? Não é no carnaval, não é no festival de verão. Infelizmente, pode estar acontecendo em algum dos nossos ambientes. Então, nós abrimos aqui a oportunidade para trazer um pouco dessa preocupação. E dizer que o Ministério de Música valoriza, como o pastor Áquila trouxe aqui, essa dotação, essa capacidade que o músico carrega consigo de expressar, de definir, de devolver em forma de arte, não apenas os músicos, mas os artistas em geral, pela sua sensibilidade, pela sua formação genética, emocional. E muitas vezes isso é confundido, essa complexidade é confundida por complicação. Quantas vezes nós não já ouvimos alguém ou algum pastor dizer assim: eu não consigo falar com os músicos porque eles não entendem o que eu falo, ou eu não entendo o que eles falam. E às vezes é preciso, Jussara, pastor Argoni, um ministro de música para decodificar essa linguagem. Então existe essa capacidade de decodificação, já que nós temos de fato a vivência de acessar, de conhecê-los e conseguir, digamos assim, esclarecer um pouco mais essa comunicação, tornando mais efetiva tanto apresentada ao Ministério Pastoral, como apresentada aos membros do Ministério de Música, não é? Então, é uma responsabilidade, mas não pensem que os músicos são complicados. Os músicos são complexos e essa complexidade nem sempre tem a ver com complicação, né? Com um pouquinho mais de desprendimento, de atenção, eles podem ser muito bem acessados e apresentarem os melhores resultados. Um prazer estar aqui com os irmãos, que Deus continue os abençoando. Bom, queridos, depois do tempo de cada um, eu não sei se alguém conseguiu anotar alguma coisa aí, se tem alguém com anotado, pode trazer. Quem tem anotação, pode trazer a anotação, para a gente ganhar tempo e os próximos minutos a gente já direcionar aqui para os... Anotação, viu, querido? Querido, anotação. As perguntas são anotadas. Aí eu já vou passar essa primeira enquanto vocês transcrevem aí. É a que está sem o risco, correto? Porque tem duas versões. Como tratar o músico que toca na igreja? Vamos começar logo quente, né? E toca também nas bandas mundanas. Como vocês ver esse músico? Vou repetir. Como tratar o músico que toca na igreja e toca também nas bandas mundanas? Como vocês veem esse músico? Começa, Cláudio. Todo mundo riu, não é? Quem nunca já passou por esse tipo de abordagem ou de pergunta, né? Alô? Eu queria fazer só uma colocação. O nosso tema é ética ministerial, pastores e músicos, não é? Então, essa relação, por exemplo, essa pergunta é uma pergunta muito forte, mas eu não sei se é para quê. Isso é algo assim, muito mais complexo do que a gente imagina. Então, eu não sei o que os pares acham, mas se querem responder,
Respondam aí, né? Como o Cláudio começou, nós vamos caminhar com a pergunta que já levantamos a bola, não vamos deixar a bola em cima. Caminhem para essa relação, talvez, da relação ética com o ministro, que é responsável, ou com o próprio músico. Sim. Eu já passei por esse tipo de abordagem e a gente, pelo menos no meu levando a orientação a esse irmão, a essa irmã, no sentido de que um servo não pode servir a dois senhores. Pensar na questão de música secular é relativo, pois pode depender. Por exemplo, se eu sou professor de música, então eu toco num determinado ambiente onde não há nenhum tipo de comprometimento, nenhuma dificuldade em conciliar essas duas atividades, né? São atividades profissionais. Mas se eu toco numa banda que faz show, né, como a gente usa o termo mundano, né, que algo totalmente contrário do que se vive, do que se desenvolve no ministério, realmente não há nenhum sentido, é muito difícil conciliar, né? Então, bom, a música é uma profissão. E todo profissional deve perguntar: o que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Se eu fosse um pedreiro, eu construiria uma mesquita, um terreiro de umbanda? Trabalharia nesse projeto? Não. E sendo um músico, trabalharia em ambientes que não glorificassem a Deus? Não. A música tem uma linguagem universal. Um piano pode ser tocado aqui como na China, e os dois povos vão entender. O que é tocado é que suscita as vibrações, as emoções, e glorifica ou não a Deus. Nosso querido estava falando do trabalho com os presos. Não dá para tocar Aleluia de Handel lá dentro. Tudo bem? Mas dá para glorificar a Deus com o trabalho? Claro que dá. Agora, eu estou tocando em um lugar para fazer som, onde as pessoas estão ali adulterando, bebendo, se entretendo longe de Deus, não posso fazer fundo musical para isso. Então, primeiro, o músico crente precisa ter discernimento. Segundo, ele precisa ter direção pastoral. Se o músico da minha igreja perguntar: pastor, devo? Eu digo: claro que não deve. Claro que não deve. Hoje, há muitas maneiras de viver da música do que vendendo a consciência. E se só tivesse isso, Deus daria outra maneira de sobrevivência. Porque assim como a música se rende ou pode se render ao secularismo, as outras profissões também. O administrador, o contabilista, o contador, o engenheiro, porque há fraudes, há propinas. Então, em cada relação profissional, há ambientes para glorificar a Deus ou para se misturar com o mundo e revelar o próprio mundanismo do coração. Portanto, compreendo que o músico precisa, de fato, responder a essa pergunta: eu glorifico a Deus com isso? Se eu não glorifico, eu não devo fazer casa, eu não devo fazer pão, eu não devo fazer música. Penso que essa deve ser a resposta. Perfeito. E pegando aqui, vamos dizer assim, a interrogação está: por que pega no pé só dos músicos? Não é? Então, o Cláudio falou muito bem. Por exemplo, eu sou professora de piano, sou pianista, tenho os meus alunos, tenho um repertório musical: Villa-Lobos, Guarnieri, Chopin, Beethoven, Mozart. Mozart foi um depravado, né? Mas ele tem músicas belíssimas.
que tem uma técnica extraordinária, que é preciso para o aluno aprender a dedilhar muito bem um instrumento, principalmente o piano, que era o de Mozart. Então, nós também precisamos ter uma certa compreensão. Eu posso estar errado, eu estou no meio aqui de teólogos, né? Sou a única mulher aqui, você já viu que eu estou perdendo, né? Então, eu quero dizer o seguinte: quando você escuta, por exemplo, Marcha Turca de Mozart, é linda. Quem deu esse dom para Mozart? Me respondam. Quem deu esse dom para Mozart? Mozart, com 5 anos, já dava concertos no mundo todo. Quem deu esse talento para ele? O que ele fez com o talento, ele já... Não sei onde ele está agora, né? Se ele já ainda não passou no juízo, ele vai prestar contas a Deus. Mas o talento precioso dele, a beleza do que ele compôs, veio de Deus. Então, esse discernimento nós devemos ter. O nosso filho fez regência e composição na Federal. E num dos recitais do coral, tinha uma música dedicada a Exu. E ele foi música do repertório obrigatório para cantar como prova dessa disciplina. E ele foi ao regente e falou: olha, na hora dessa música eu não vou cantar, porque eu não posso cantar algo que eu sou totalmente contra. E ele ficou calado, o professor brigou com ele, achou que isso era um radicalismo. Para o senhor pode ser, mas eu não canto para Exu. Foi punido, a nota dele foi diferenciada, deu a cara a tapa, porque aí vem a ridicularização, vem uma série de coisas, é piegas, não é? Então você tem que saber se colocar. Agora, por causa disso, ele não vai fazer um curso de música secular. E aí, então o médico não estuda, o engenheiro não estuda, o advogado não estuda, ninguém estuda nada. Você tem que ser luz onde você vai. Agora, pegar no pé dos músicos é algo assim incrível, e a nossa cabeça fica fechada, né? Agora, foi muito bem colocado aqui. Está glorificando a Deus? Você está proferindo bênçãos por meio do que você está fazendo na vida das pessoas? Ah, eu sou crente, vou trocar trompete num trio elétrico em pleno carnaval. Ah, mas é a minha profissão. E a sua fé e a sua confiança nesse Deus que te supre em todas as circunstâncias? Onde é que está a sua fé? Mas aí serve para todas as profissões, não somente para os musicistas. Eu queria só completar, pastor, 2 questões importantes. O pastor que está interessado no músico, em que ele não faça trabalhos que não glorifiquem a Deus, deve também ter a mesma preocupação com os outros profissionais da igreja. Porque às vezes o músico é visto como mão de obra útil na igreja. Tá? E se de um lado o músico por vezes carrega um ódio, um ego de sentimento de ser insubstituível, porque às vezes isso acontece, por outro lado, ele também é relegado à condição de carnal o tempo inteiro, porque é músico. Tá? Então, é importante essa primeira parte. A segunda coisa é que nós, como pastores, sim, devemos nos preocupar se os músicos estão tocando no ambiente mundano, mas tão perigoso ou mais do que isso é permitir que os músicos da igreja toquem músicas mundanas na igreja. Porque a marcha turca é mais evangélica do que Sabor de Mel. Há músicas que estão mais para macumba gospel do que para louvor e adoração. Tem nada de Deus, antropocentrismo o tempo inteiro, o homem no centro, eu quero, eu declaro, eu viajo, eu deito no colo, e vai por aí. Portanto, há de se ter um zelo
Por isso que eu quis, já que fui o primeiro aqui, estabelecer, não é, a falar, estabelecer o ponto de partida como a teologia da igreja. Eu daria aqui, eu sei que eu corro o risco de me exceder respondendo o que foi perguntado, tá? Ou o que não foi perguntado. Mas eu diria que os pastores pecam por não terem um tempo de qualidade com os ministros de música. Eu tenho um ministro de música hoje na igreja, ele tem formação, violão clássico, e tem também uma outra formação, acho que em regência, o arranjo regência, pela FJ, passou por Vila Lobos, camarada muito capaz, e um servo de Deus, e um grande amigo que eu tenho. Eu estou com ele semanalmente, para uma reunião de oração, e eu pergunto a ele todas as semanas, como está a tua esposa, como está a tua filha, vocês estão precisando de alguma coisa? Oramos juntos, ele me traz os pedidos de oração, ele ora por minha vida, todas as semanas. Depois vamos tratar das coisas do culto da igreja, porque se o culto em casa não estiver bom, não dá para ministrar o culto da igreja. E eu digo a ele, domingo, ele já tem uma agenda de pregação que ele carrega, que é minha, a agenda trimestral de pregação já está com ele, mas nós alinhamos pregação por pregação. Vamos falar de domingo à noite, de tal domingo à noite. Este é o texto, esta é a ideia central, estes são os textos correlatos, que ele precisa fazer a liturgia, estas são as palavras-chave com as quais você pode ter melhor acesso a buscar músicas que se identifiquem com a mensagem. As aplicações são essas. Eu vou tratar nessa direção esse texto, e é importante que ele tenha isso, para que quando eu esteja diante do povo, o povo já tenha cantado as verdades da Escritura de tal maneira que eles possam agora se deleitar com as Escrituras, ouvindo-a. Portanto, eu diria que é uma preocupação pastoral. Se você não tem ainda um ministro de música na sua igreja e tem alguém que faça isso com boa vontade, invista na vida dele a partir da espiritualidade. E depois, invista em tudo quanto for possível na musicalidade dele. Porque a música a gente nunca para de aprender. Teologia a gente nunca para de aprender. Não há nada que a gente saiba tanto que não possa aprender mais. Eu tinha feito um comentário com a Argônia aqui, que essa situação diz tanto sobre o músico quanto a sua liderança pastoral, né? Tocar no mundo e tocar na igreja. Chegou algumas outras perguntas aqui, e tem 4. Eu vou começar aqui pelo número, pela numeração, porque questão de tempo, se não der tempo e também se chegar mais outras, a gente vai também tentar intercalar. Se você tiver, traga para cá. A primeira que tem aqui está direcionada para o primeiro orador. Eu acho que o primeiro orador foi o pastor Áquila, né? E tem uma introdução aqui foi uma letra assim que eu não estou conseguindo discernir a primeira parte, mas eu sei que no final trata das questões de por que as igrejas cantam músicas de cantores mundanos, e aí vem a questão trazendo para essa ética do que a igreja se aproveita, ou como se apropriar disso, se essa relação e essa postura é uma postura ética por parte da igreja, e eu acredito que necessariamente direcionada para a liderança pastoral, tendo em vista que está aqui liderança pastoral e também ministro de música, que é citado aqui. É direcionada ao pastor Áquila, mas após a palavra do pastor Áquila, caso a professora Jussara, o Cláudio e o Argônia queiram interagir, podem também fazê-lo. Então começa com o pastor Áquila e logo após os demais. A pergunta sobre por que as igrejas cantam músicas de cantores mundanos. Eu acredito que de composição, né? Deve ser de composição. Eu acho que, não sei se foi isso que o que perguntou quis dizer. Eu entendi a pergunta porque eu tenho visto isso de cantores ditos evangélicos cantarem músicas
de cantores não evangélicos e publicarem isso, né? E por que há igrejas que cantam esse tipo de música? A igreja que canta música mundana é uma igreja mundana. A resposta é essa, não é outra. Por que o porco come lavagem? Porque ele é porco. É uma questão de natureza. As coisas espirituais, diz os Salmos, aos retos fica bem louvá-lo. Ora, o que fica bem à igreja? Gênesis capítulo 4, o que o Senhor nosso Deus deu sabedoria para Tubal-Caim fazer? Não foram instrumentos para a glória do Senhor? Quando nós passamos pela reconstrução dos muros de Neemias, quando eles ficam prontos, no capítulo 11, não são os corais que cantam? Quando nós chegamos no Apocalipse, a multidão celestial, no capítulo 15 de Apocalipse, não está cantando o cântico de Moisés? Ora, o cântico é velho, mas as verdades são eternas. E por que a igreja precisa de músicas mundanas? A igreja não precisa. Agora, cada igreja e cada grupo atrai os seus iguais. Se você deseja gente mundana assentada nos bancos, põe a música do mundo, que eles vão lotar as igrejas. Põe a música dos santos, que os santos chegarão. Dê o pasto verdejante das Escrituras, que as verdadeiras ovelhas de Jesus vão se unir àquele rebanho. Sejam muitos, sejam poucos, não importa. Então, se há alguma igreja que canta, seja de cantores mundanos, ou seja de cantores ou de compositores ditos evangélicos, mas que tem o cerne mundano, o centro não é Cristo, a razão é que precisa haver conversão. Eu queria entender um pouquinho melhor a pergunta. Qual é a música mundana que a igreja canta? Alguém aqui sabe? Ah, entendi. Tá. E a resposta já foi dada, né? A resposta já foi dada. Uma igreja que busca a palavra, que se enche da palavra de Deus, vai proferir, vai refletir a sua vida cheia de Deus. Né? Mas, Jussara, tem música popular bonita? Tem música popular bonita. Tem composições lindas, letras lindas, poesias lindas, mas cada coisa no seu lugar. Não é? E eu gosto muito da música folclórica alemã. Gosto demais. Eles cantam a beleza da natureza, cantam o céu, as aves, as rochas, e aí faz um lamento, tipo os judeus, né, que choravam pela sua terra. Que saudade que eu tenho, debaixo dos salgueiros, e choravam, e não conseguiam mais cantar. Os próprios judeus, eles cantam muita música do seu povo. Eles amam cantar suas histórias. Então, nós também precisamos ter a cabeça aberta, nesse sentido que a arte musical boa tem em todo lugar, não é só dentro da igreja. Agora, no momento de adoração e louvor, é momento de adoração e louvor. Eu não estou na minha casa apreciando uma boa música clássica, uma boa música internacional, com boa letra. Eu estou adorando a Deus. Ele é o centro da minha vida. Então, eu tenho que saber fazer as coisas, né? Mas, como o pastor falou, se a cabeça for liberal demais, não só teremos esse tipo de coisa, como outras coisas também bem piores, né? E nós também corremos o risco de entrar numa questão polêmica, que é a questão dos ritmos. O Brasil, nessa diversidade geográfica e cultural, nós sofremos um pouco para administrar essa compreensão das nossas comunidades, de um modo geral, a compreenderem que ritmo pode, que ritmo não pode. Ah, mas esse aí parece tal coisa, parece que é uma música de tal lugar, tem muito tambor. Esse daqui
parece isso assim, e isso faz lembrar não sei o que, isso não pode ser de Deus, não é? Então, às vezes, nós também lutamos para tentar quebrar essa compreensão cultural, mas ao mesmo tempo sofremos uma influência muito forte, que é cultural. Tivemos em Pernambuco, em janeiro, que é um estado musicalmente muito rico de ritmos, maracatu, frevo, que mais? Ciranda, coco. Todos eles podem ser cantados nos cultos, não há nada que traga comprometimento, mas alguns ainda podem não compreender porque esses ritmos são utilizados. Há a questão cultural. E aí, de repente, alguém pode pensar ou dizer, isso não é de Deus, não tem como maracatu ser de Deus. E aí a gente termina adquirindo outros comprometimentos, rendendo pano para manga, mas não podemos esquecer que doutrinariamente também fomos colonizados, não é? Musicalmente também fomos colonizados. Então, o nosso inário, tão querido, tão amado, tão respeitado, tem inúmeras, não é uma nem duas, inúmeros hinos que lá ninguém considera especificamente um hino. Tem melodias que são cantadas em tabernas, para não usar outros termos, não é? Então existe essa influência cultural. O que para a gente é um hino santo nos santos, na porta do céu, porque eu aprendi com a minha avó, e ela era muito crente, não vai entrar na minha cabeça que esse hino, de repente na Inglaterra ou na França, é cantado numa casa noturna. Né? Então nós sofremos com isso e precisamos estabelecer também o bom senso e a busca pela pesquisa. Essa pesquisa é, na medida do possível, buscar identificar as fontes, as origens dessas músicas. Então, foi citado aqui o exemplo, é preciso saber viver. Como é uma música brasileira, de compositor muito conhecido, todo mundo sabe que claramente não é uma música cristã. Mas se foi cantado num ambiente de culto, não faz sentido, não há propósito nisso. Claramente não há propósito, não há edificação, não há aproveitamento, não há nada que se justifique. Entretanto, existem algumas comunidades que utilizam fazer o que eles chamam de plágio, mantém a melodia e cria uma letra. Aí já entra para outro campo, que é o campo da licença, o campo dos direitos, né? Que também tem a sua configuração. O fato é, cantar ao Senhor um cântico novo, se a gente pode fazer e estimular para que nossas igrejas construam, façam na prática, que irmãos, aqueles que têm mais habilidade, componham, que possam compor, que possam escrever. Quantas vezes nós tivemos uma experiência agora durante a pandemia, tivemos um ministério de apoio ao luto. E durante a dor severa da pandemia, todos aqueles irmãos que estavam passando pelo ministério da pandemia, pela dor do luto, passaram pelo grupo de apoio e receberam. Houve um momento em que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele os salmos, né? A nossa identidade como salmista, em reconhecer a nossa condição humana, a nossa intimidade com Deus, em poder falar com Ele, às vezes, num tom de voz mais desesperado, e de repente abrandar, lembrando e reconhecendo que Deus é tudo e eu não sou nada. E aí no final eu digo assim, é verdade, Senhor, perdoa, porque eu falei umas coisinhas aqui que não deveria, mas eu sei que o Senhor é tudo e eu continuo dependendo da Tua presença. E aí, nessa experiência dos Salmos, esses irmãos tiveram a oportunidade de escrever, de construir. Eles não eram músicos, mas puderam escrever salmos. E nós chamamos de salmos de lamento, porque foram feitos no momento de dor. E aí, a etapa seguinte para isso seria, já que eles não compunham, não eram músicos, seria trabalhar a criação das melodias para serem aplicadas a esses textos. Então, assim, sempre há uma oportunidade de despertar esse lado artista, este lado compositor dos nossos irmãos, dos nossos membros. Como o nosso tempo está indo, eu vou intercalar as 4 perguntas de uma mesma pessoa com uma outra que veio aqui sobre, lendo aqui a pergunta, o texto, né, e a gente fazia a pergunta. O grupo de louvor que traz a cada culto uma música nova,
mas que tem as senhoras ou os mais velhos que se queixam de não conseguir entrar nessa alta rotação de música e não consegue aprender para cantar. Como vocês aconselhariam essa relação ética aí entre o ministro, o pastor, como o pastor agir diante dessa situação? Olha só, a igreja é um corpo só. Então nós temos crianças, nós temos adolescentes com toda a energia, a juventude, temos os experientes, né? Já casados com seus filhos, e temos os vovôs e as vovós. O Westney, não sei quantos aqui a conhecem, ela falando para nós num congresso de música na Igreja Batista 2 de Julho, e ela, conversando comigo depois, ela disse que estava sentada atrás e tinha umas pessoas idosas, né, junto delas. E na hora que nós cantamos um hino, aquelas irmãs ficaram de pé e os olhos brilhavam. Queridos, a igreja é composta de todas as idades. De todas as idades. Não é possível que não haja amor para entender isso. E aí cabe à liderança pastoral, à liderança de músicos, não entrarem na vibe de dar resposta a tudo que o outro quer, mas o que Deus quer para o corpo dele. E incentivar a juventude a respeitar isso também. Nós estamos vivendo num tempo em que as crianças e os jovens estão dominando. Eles que estão ditando as regras, só que eles estão perdidos. Porque nós adultos abrimos mãos dos valores. Eu trouxe o cantor cristão, trouxe o Nário HCC, que me representa, entendeu? Eu não quero dizer que toda música do cantor cristão é bonita e nós devemos cantar, mas também não preciso menosprezar. De forma alguma. Foi cantado aqui, não é? Qual foi a música que vocês... Grandioso és tu. Música bonita não morre. Né? Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o fado para si me... Mas eu sei em quem tenho crido, mas eu sei. Que uma criança não pode cantar isso. Os nossos netos vão cantar no recital Kids, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Não é só de pulinho. As crianças precisam também de teologia, de Bíblia. Tem que saber a Bíblia. Agora não, é um parque de diversões e muitas igrejas o ministério infantil. É todo mundo de máscara, que isso é a palavra, claro, na linguagem infantil, mas é a palavra. E aí a gente vai para a música. Então a igreja é composta de todas as idades, e se eu amo o meu irmão em Cristo, amo aquela vovozinha, aquele vovô, amo a vovó Juju, que sou eu, vamos cantar. Se vocês falam, Jussara, qual é a liturgia que você mais gosta? Eu não tenho uma preferência em termos de estrutura litúrgica, mas eu amo música boa. Música boa. E aí não importa se é contemporânea, se é mais clássica, se é um hino tradicional, não importa, ela é boa, ela continua falando ao nosso coração, deve ser preservada. Agora cabe a tem pastores que dizem com todas as letras, não uso mais cantor cristão, porque não fala ao coração mais do povo. De que povo? De que povo? Vocês estão entendendo? De quem é a responsabilidade? Digam assim, minha, falem. Não estou sentindo firmeza.
nossa, como ministros de música também. Juntos, né? Fazemos um ministério maravilhoso, harmônico, bonito, onde cada um respeita o outro, onde há lugar para todos, nesta linda experiência de celebração a Deus. Sobre a apresentação, digamos assim, a introdução de uma canção nova, aquele primeiro contato da congregação para uma canção nova. Eu costumo recomendar que uma canção nova não deve ser cantada pela primeira vez num domingo à noite. Ela deve ser apresentada gradativamente no processo de aprendizagem. Então, assim, da primeira vez é cantada como música especial, uma mensagem musical. Ela pode ser usada num prelúdio, numa chamada à adoração. Enfim, para a medida em que as pessoas estiverem ouvindo, se entrosando e aprendendo, poderem cantar. E de repente se usa uma canção nova num domingo à noite. Vamos ficar de pé, igreja, louvar ao Senhor, unir as nossas vozes. E a igreja fica toda de pé. E aí começa a música nova, ninguém conhece. Que sentido vai ter aquilo da igreja ficar toda em pé durante um tempo relativamente longo, lendo um texto sem saber cantar a melodia? É desproposital, não faz sentido, na verdade é um desserviço. Então o interessante é, se você pretende ensinar um cântico à igreja, vai trabalhando formas diferentes e numa dada ocasião, canta-se e convida-se então a igreja a cantar, mas ela já ouviu sem perceber. Algumas vezes já ouviu no prelúdio, já ouviu num coro, ou num conjunto, ou como solo, enfim. E aí, depois de entrosada, começa a cantar. E aí você tem uma resposta musical muito mais interessante do que aquele primeiro impacto que chega a ser frustrante, não é? A igreja não gostou, não, ninguém cantou. Mas como é que ia cantar se não conhecia? Ok, tínhamos aqui mais algumas perguntas, mas o nosso tempo encerra aqui, era às 16, já estamos aí a 1 minuto, nós vamos encerrar esse nosso painel, porque temos agora um breve intervalo para retornarmos para mais um momento com o pastor Abraão Silva, que vai falar para nós nessa administração aí de questões ministeriais com questões administrativas. Então, queremos agradecer ao Cláudio, à professora Jussara, pastor Áquila, pastor Argoni, que Deus continue abençoando, agradecer pela participação dos irmãos. Nós vamos ficar em pé para uma oração. Vou pedir ao pastor Joel, que vem aqui ao microfone, acho que é o 2, faça uma oração, pastor Joel, agradecendo a Deus por esse momento, pedindo a Ele que nos direcione em tudo para a glória dEle. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estarmos aqui nessa tarde, em comunhão, em reflexão acerca das coisas do Teu reino, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê a sabedoria, o discernimento, para que possamos ser fiéis a Ti e não a este mundo, que tenhamos a capacidade de separar e ter a coragem de decidir ser fiéis ao Senhor em todas as circunstâncias, sejam elas de cunho profissional ou da administração das nossas igrejas, para que em tudo o Seu nome seja glorificado, Deus, e as nossas vidas sejam também abençoadas por Ti. Nós agradecemos ao Senhor por todo o povo batista aqui representado, por todas as pessoas que o Senhor já trouxe em paz até este lugar. Oramos por aqueles que ainda estão viajando ou vão viajar amanhã para chegar aqui, que todos possam vir na paz do Senhor e aqui haja uma grande reunião do povo batista com um coração derramado na presença do Senhor. Oramos por todos aqueles que serão preletores, pregadores, mensageiros aqui nesses dias, para que eles falem na fidelidade da palavra de Deus, mas também
orientados pelo Espírito Santo, para que haja uma grande edificação do povo de Deus aqui neste lugar e o povo batista possa ser abençoado por Ti. Muito obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.